Meus amados, meus irmãos, estamos mais uma vez de volta para trazermos mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical, um programa que tem por objetivo de trazer comentário da nossa lição bíblica. Desta feita nós iremos trazer a lição de número 8, que tem por tema a Igreja em Antioquia, isso com base no capítulo 11 do livro de Atos. Mas antes de nós adentrarmos aqui ao nosso tema da nossa lição, nós queremos interagir com todos os inscritos no canal, todos os irmãos que sempre estão assistindo a aula e deixando lá o seu comentário. Eu quero mandar um abraço na paz do Senhor para a irmã Ítala de Paula, que Deus abençoe, minha irmã. Para o irmão Valmir do Carmo, que Deus abençoe. Um abraço na paz do Senhor para o irmão Vanderlei Oliveira, que também é inscrito do nosso canal e sempre está interagindo com a nossa aula. O nosso querido irmão Ronaldo Oliveira, que também é um irmão que sempre está presente em todas as lições, ele está sempre participando de uma forma direta, através dos seus comentários, e nós queremos também mandar um abraço na paz do Senhor para a irmã Maria Luzani, que sempre também está como alguém que sempre participa das aulas. Queremos também mandar um abraço ainda na paz do Senhor para a irmã Aniele Ferreira, para o Aidan Silva, para a Lourdes Gabriela e o irmão ou irmã, que o canal dele aqui atende por Vaso Escolhido. Então, todos estes que nós aqui citamos, nós queremos que vocês se sintam abraçados na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e continuem participando das nossas aulas, das nossas videoaulas, e com certeza você estará sendo abençoado com a mensagem, estará ajudando esse canal a chegar mais longe, ajudar professores, ajudar alunos, ajudar todos aqueles que gostam de escola bíblica dominical. Fique com a gente até o final do vídeo. Lição 11, meus amados, nós estamos com o tema A Igreja em Antioquia. A lição de hoje nós vamos estar meditando no capítulo 11 do livro de Atos. Lembrando que a nossa revista é a revista da PEC e o nosso textuário se encontra em Atos, capítulo 11, versículo 26. Acompanhe comigo. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O nosso textuário já traz para nós algumas informações da origem do nome cristão, de onde surgiu. Então, surgiu na igreja de Antioquia. As pessoas ali que olhavam para os discípulos de Jesus naquela cidade, eles começaram a apelidar eles de cristãos. E aí pegou esse nome cristão, teve a sua origem nessa igreja que era da cidade de Antioquia. Uma igreja que hoje nós vamos aprender que é um modelo, que é um exemplo para os dias atuais. Para os nossos dias, a igreja de Antioquia, ela é um grande exemplo a ser copiado. A nossa verdade prática diz assim: quando Deus age poderosamente numa igreja, sua influência se espalha. Interessante que o comentarista diz que quando Deus age poderosamente numa igreja, sua influência se espalha. Se nós observarmos bem a nossa verdade prática, nós vamos ter uma certeza. E quando Deus ele age em nós e através de nós, não precisamos procurar pessoas para preencher a agenda. Na verdade, é Deus quem espalha os nossos, vamos dizer, o nosso comportamento, a nossa atitude cristã, através do nosso testemunho. Então, a igreja de Antioquia, ela vivia isso na prática. Ela era conhecida como uma igreja autêntica, verdadeira, fiel, piedosa e, acima de tudo, uma igreja pentecostal, uma igreja espiritual, uma igreja
que tinham por base a palavra de Deus. Antes de nós passarmos aqui na introdução, eu quero voltar aqui atrás na página e apresentar os objetivos, porque todas as nossas aulas nós temos o costume de trabalhar embasados nos objetivos da nossa revista. O primeiro é aprender com a Igreja de Antioquia. Segundo, descrever as características de uma igreja missionária. E terceiro, enfatizar a importância do ensino da palavra de Deus. Vamos passar agora a nossa introdução. Nossa introdução, ela inicia da seguinte forma: a igreja de Antioquia é um modelo daquilo que deve ser uma igreja relevante. Por isso mesmo, apresenta fundamentos essenciais que deveriam estar presentes nas igrejas em todo tempo e lugar. Veremos 3. Primeiro, uma inequívoca fundamentação bíblica. Segundo, crer na contemporaneidade dos dons. E terceiro, uma visão missionária. Perceba que na introdução aqui o comentarista, ele já, de uma certa forma, ele sintetiza toda essa lição em 3 frases, em 3 características que a igreja de Antioquia demonstrava. Então a gente já sai dessa introdução informado que a igreja de Antioquia era uma igreja espiritual, era uma igreja missionária, era uma igreja que estava balizada na palavra, na oração, na consagração, no jejum. Ela ouvia Deus, ela obedecia a Deus, ela cria em Deus. Então essa igreja, ela continua sendo uma igreja modelo para os nossos dias. Por quê? Porque se nós, desta era, observarmos todos os, vamos dizer, atributos que a igreja de Antioquia tinha e colocarmos em prática nos nossos dias, nós vamos ser uma igreja como era a igreja de Antioquia, relevante. Era uma igreja que tinha por objetivo evangelizar, era uma igreja missionária, era uma igreja que estava sempre com as portas abertas para cumprir o ID de Jesus. E é isso que é necessário nos nossos dias. É isso que está faltando nos nossos dias. É pessoas disponíveis para assim fazer a vontade de Deus por meio do Evangelho. Então, para concluir aqui a nossa introdução, ele diz assim: é bom ter presente que Atos faz referência a 2 cidades com o nome de Antioquia, Antioquia da Síria e Antioquia da Psídia. Mas a igreja de Antioquia, ou a cidade de Antioquia que nós estamos nos referindo, é a da Síria e não essa da Psídia. Então, nós vamos trazer com base aqui a nossa lição nesses fundamentos que estavam presentes nessa igreja, que era uma igreja da palavra, uma igreja pentecostal e uma igreja missionária. Então esses são os atributos ou as marcas que a igreja de Antioquia era conhecida. Então o primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre igreja da palavra. Eu quero só ler a introdução aqui dos pontos e fazer o meu comentário, trazer o meu comentário e, de uma certa forma, reduzir esses vídeos, porque está ficando muito grande e, às vezes, a gente tem dificuldade de estar enviando esses vídeos na plataforma do YouTube devido ao tamanho, o volume. Se necessário, nós vamos dividir as nossas aulas em 2 partes. Mas o primeiro tópico diz assim, a introdução do tópico: depois de Jerusalém, Antioquia da Síria se torna a cidade mais importante para a igreja no início da fé cristã. Uma razão para isso foi o ensino sistemático das Escrituras. Vejamos o que isso produziu. É interessante, irmãos, a introdução desse tópico, e eu vou já lhe pedir para que você leve isso para a sua classe. Que quando na igreja aplicado um ensino sistemático das Escrituras, ele gera 3 coisas. Primeira coisa que ele gera, transformação. Segunda coisa,
Anota aí, edificação. Terceira coisa, serviço mútuo. Essas 3 características só existiam na igreja de Antioquia, porque a igreja de Antioquia, ela se importava com o ensino sistemático das Escrituras. Aí você pode até parar e perguntar, eu sei o que é ensino, eu sei o que é as Escrituras, mas o que é sistemático? Sistemático, eu vou explicar para você agora. Pega uma caneta aí ou anota aí na sua própria revista. O que é o ensino sistemático das Escrituras? Sistemático, irmãos, é uma palavra que tem por objetivo, trazer à tona o ensino de todas as doutrinas bíblicas. Então, por isso que existe dentro da teologia essa, vamos dizer, essa divisão. Existe a teologia sistemática, porque ela aborda de uma forma direta todas as doutrinas da Bíblia Sagrada. Então, o ensino sistemático das Escrituras é esse ensino que traz e aborda todas as doutrinas das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada. Lá você aprende sobre o arrebatamento da igreja, você aprende sobre o Espírito Santo, sobre o homem, sobre Deus, sobre o ministério de Jesus, Aprende todas acerca das profecias. Então, tudo isso é um ensino, vamos dizer, sistemático. Então, quando isso é aplicado, gera o que a gente vai ver aqui na lição. Gera transformação, gera edificação e gera serviço mútuo. E o interessante é que a transformação na vida do cristão, primeiro tópico, só acontece por meio da palavra de Deus, por meio do ensino da palavra de Deus. Não existe transformação sem a palavra de Deus. Então, por isso que é importante nós continuarmos estudando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, levando isso para a nossa classe, para os nossos alunos, com a certeza de que nós estamos semeando transformação. Uma pessoa ela só pode ser transformada por meio da pregação e do ensino sistemático da palavra de Deus. Então, nós precisamos sair diante de uma lição como essa, com a certeza que nós, como cristãos individuais, se queremos ser cristãos relevantes no reino de Deus, nós precisamos da palavra. E nós, vamos dizer, ensinando a palavra de Deus, nós vamos ter a nossa vida cada dia mais transformada. É por isso que surgiu o termo na igreja de Antioquia como cristãos, porque eles se aprofundaram tanto na palavra que eles ficaram parecidos com Cristo a ponto de serem chamados de cristãos. Então, uma pessoa, quando ela se aprofunda na palavra de Deus, ela tem a sua vida transformada à imagem e semelhança de Cristo. Então, nós temos que ter essa transformação por meio da palavra. Segundo, edificação. A palavra de Deus, ela edifica. Então, nós já estudamos aqui a respeito da palavra ou do verbo edificar. Significa levantar uma construção do zero. Então, a palavra de Deus, quando ela é ensinada, ela tem esse grande objetivo, edificar as vidas. E é interessante que Jesus falou acerca da sua igreja, que a sua igreja estava edificada e as portas do inferno não iam prevalecer contra ela. Então, o crente que ele se baseia na palavra, ele está edificado sobre uma rocha, que é o próprio Cristo. Ele está edificado sobre a justiça de Cristo. Então, ele não vem a fracassar, a falhar, a perder a sua salvação, porque ele está edificado sobre uma rocha. Então, nós cristãos só somos edificados se estivermos na palavra, nos alimentando da palavra que gera vida, que traz alegria perene ao nosso íntimo. A outra característica que é serviço mútuo. Irmãos, quem anda baseado na palavra é uma pessoa que tem um serviço mútuo. É uma pessoa que, assim como a igreja de Antioquia, ela estava sempre pronta a oferecer o melhor que ela tinha em prol do seu semelhante. Vemos que na época que a igreja de Antioquia ela foi, vamos dizer, promulgada,
ela ficou sabendo que na Judéia estava tendo uma crise. Ela foi a primeira, né, a contribuir e enviar, por meio de Barnabé e por meio de Saulo, né, essas ofertas lá para a Judéia, para os irmãos que estavam passando necessidade. E o interessante é que vai ser abordado no terceiro ponto, ainda sobre a igreja missionária, que essa igreja ela também deu o seu melhor nesse sentido aqui de serviço mútuo. O que ela tinha de melhor? Ela tinha Paulo, ela tinha ali Barnabé, e ela dá esse melhor para a obra missionária, ou seja, estava balizada na palavra. Ela prestava um serviço mútuo. Lá os crentes não ficavam ociosos, não ficavam, quem sabe, dando um empurrão uns nos outros. Não, lá todo mundo estava ativo, porque uma pessoa que é alimentada na palavra, ela é uma pessoa ativa, não fica de braços cruzados. Ela quer sempre estar pronto a servir, ela quer sempre estar à disposição para ajudar alguém. Então a vida cristã também é isso. Segundo ponto da nossa lição, igreja pentecostal. A introdução do ponto diz assim: a igreja de Antioquia nasceu e se desenvolveu no poder do Espírito Santo. Por isso foi relevante. Vejamos algumas evidências. Vamos ver aqui, né, as evidências, o porquê que essa igreja ela era uma igreja relevante, porque ela nasceu e desenvolveu no poder do Espírito Santo. Ela nasceu e cresceu no poder do Espírito Santo. E a maior evidência que ela tinha nascido e crescido, desenvolvendo no poder do Espírito Santo, a primeira e grande evidência foi que eles eram cheios do Espírito Santo. A igreja de Antioquia era cheia do Espírito Santo. E talvez, pasmem os senhores, que isso pode ser o que está afetando a maioria das comunidades cristãs. Essa falta, que está causando no meio da comunidade cristã. Essa questão da pessoa não estar mais preocupada de estar cheia do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo é algo muito mais além do que uma experiência de falar em línguas um dia, de sentir a presença de Deus em um culto. Não. Ser cheio do Espírito Santo é um estado de constância, de ser sempre cheio, hoje, amanhã, depois de amanhã, para sempre, até a volta de Jesus. Então, ser cheio do Espírito Santo aqui é o que a igreja de Antioquia era. Era uma marca de que ela tinha nascido no Espírito e que ela desenvolvia também no Espírito, no poder do Espírito Santo. Então, um crente, e você quer saber se ele é um crente que nasceu no Espírito Santo, está crescendo no Espírito, a primeira marca é se ele for cheio do Espírito. Não existe enchimento do Espírito sem essa evidência, sem essa questão da pessoa ser cheia do Espírito Santo. O segundo tópico fala ênfase nos dons ministeriais. Essa é a segunda marca. Vai anotando a segunda marca de uma igreja que nasceu no poder do Espírito Santo e que se desenvolveu no poder do Espírito Santo. A segunda evidência, ênfase nos dons ministeriais. A igreja de Antioquia era uma igreja que ela cria, que ela ouvia e que ela obedecia. Perceba que essas três palavras, crer, ouvir e obedecer, estavam presentes na vida da igreja de Antioquia. Como é que nós sabemos disso? Atos, capítulo 13, versículo 1. Quando nós lemos lá, nós percebemos que a igreja, ela acreditava que se ela orasse, jejuasse, se consagrasse, Deus poderia falar. E se Deus falasse, eles ouviriam, eles obedeciam. Então perceba que lá no capítulo 13, versículo 1, diz que a igreja se reuniu em oração, em jejum, em consagração. Diz que quando eles estavam tendo essa atitude, algo sobrenatural aconteceu. O Espírito Santo de Deus falou, bradou no meio da igreja. E a ordem do Espírito naquele momento foi: separa a Barnabé e Saulo, porque eu tenho uma obra para com eles. Eles têm que fazer uma obra e vocês é que vão enviar. Então essa igreja, ela cria, ela ouvia e ela obedecia a palavra de Deus. Eles creram e foram orar. Depois que eles oraram, se consagraram, jejuaram,
eles ouviram a voz do Espírito. E depois que eles ouviram, eles obedeceram, né? Fizeram um círculo ao redor desses dois que o Espírito Santo falou e puseram as mãos e despediram eles na paz, para que eles fossem cumprir o seu ministério itinerário, o seu ministério, né, missionário. Então, ela ficou conhecida como igreja missionária também por essa questão de enviar os melhores missionários para o campo. Terceira marca de uma igreja que nasceu e que se desenvolvia no poder do Espírito, ênfase na oração. Irmãos, oração é a marca de uma igreja que nasceu no poder do Espírito Santo e que cresce no poder do Espírito Santo. É a marca de uma igreja relevante, de uma igreja que não está estagnada. Sempre que você vê um crente estagnado, parado na caminhada, uma igreja estagnada, uma igreja falida, uma igreja que só traz escândalo, é porque essa igreja faz muito tempo que ela está morta espiritualmente, ou seja, ela perdeu o sabor pela oração, ela já não ora mais. Mas nós temos que também deixar isso claro diante da nossa classe, que oração não tem o poder de, vamos dizer, de manipular Deus, de obrigar Deus, de colocar Deus sobre um canto de uma parede e dizer o que ele tem ou não que fazer. Não, a nossa oração, quando ela é uma oração com a motivação verdadeira, autêntica e que está no centro da vontade de Deus, só gera bens para nós, porque o poder da oração ou na oração não está em quem faz a oração, mas em quem responde a oração. E a nossa oração, para ser respondida, ela precisa estar no centro da vontade de Deus. Eu ainda marquei aqui um parágrafo, e eu quero que você leia comigo, diz assim: o inverso também é verdadeiro. A estagnação e mornidão espiritual estão associadas à vida sem oração. Toda igreja que esfriou antes negligenciou a oração. Como está nossa vida de oração? E aqui nós encerramos esse segundo ponto e esse terceiro tópico com essa pergunta: como está a nossa vida de oração? Responda para você e leve isso para a sua classe. Terceiro ponto da nossa lição: igreja missionária. Quero ler a introdução do ponto que diz: sendo a igreja uma assembleia que dá continuidade à obra de Cristo, uma visão missionária é imprescindível a ela. Vejamos 3 aspectos de uma igreja missionária. Perceba que esse ponto, na introdução dele, as informações que nós tivemos que se a igreja que nós fazemos parte, ela tem visão de anunciar a mensagem de Deus, o Evangelho, as boas novas, essa igreja ela tem que atender esse requisito missionário, né? Ou atender esse chamado missionário. Então, é aqui onde a gente vê uma outra marca, né, da igreja verdadeira. Não é só simplesmente a igreja estar balizada na palavra, a igreja ser cheia do Espírito Santo, mas essa igreja ela também precisa ser missionária. Por que não levar isso para o lado pessoal, né? Por que não dizer que se quer ter um crente ou um cristão autêntico e verdadeiro, esse cristão tem que estar balizado na palavra, esse crente ele tem que ser um crente que também esteja aqui cheio do Espírito Santo e ser um crente missionário, um crente que evangelize, um crente que fale de Jesus e testemunhe de Jesus. Então, as marcas da igreja, os aspectos da igreja missionária, o primeiro é identificação com Cristo. Perceba que a igreja de Antioquia, eles praticaram tanto o evangelho no seu dia a dia, no cotidiano, indo e voltando, que chegou um momento em que as pessoas olhavam para eles e diziam: esses aqui eles são cristãos, eles se parecem demais com o Jesus que eles pregam. Então eles acabaram, né, sendo apelidados por cristãos, e na verdade é uma marca que até hoje ela pendura nos nossos dias. Mas nós temos que entender o que significa a palavra cristão, né? O comentarista ele até explicou aqui, no meio do tópico ele escreveu um parágrafo que diz: cristãos, o que significa isso? Ser cristão é ter um caráter de Cristo gerado em nós. Os moradores da cidade viram nos membros dessa igreja um estilo de vida que os identificava com Cristo. Então, a gente percebe que a lição, quando se trata da palavra cristão, a informação que nós
podemos absorver dela que é imprimir o caráter de Cristo na nossa vivência, no nosso dia a dia. Então, um cristão, na verdade, ele é alguém que se parece com Cristo. Então, a igreja de Antioquia, ela tinha essa identificação com Cristo, porque ela amava o Senhor, ela vivia os preceitos da palavra de Deus. Para concluir aqui, eu quero até compartilhar o que o comentarista ele também deixou aqui. Ele diz assim: a pergunta que devemos fazer é se a nossa palavra, ações, reações, atitudes e comportamentos levam as pessoas a verem Cristo em nós. Essa, na verdade, é uma palavra que a gente é bastante notório nos nossos dias, onde as pessoas elas falam uma coisa e vivem outra. As reações dela não denunciam que ela é cristã. Então, tudo isso que a gente viu aqui, as palavras, as atitudes, o comportamento, tem que também ser informações ou, vamos dizer, demonstrações de que somos cristãos autênticos e verdadeiros. Então, vamos zelar pelos bons costumes cristãos. Não ignore isso, por favor, leve isso para a sua classe, inculque isso na mente dos seus alunos, da importância de valorizar o nome cristão, porque senão nós vamos fazer ou dar um mau testemunho, como o comentarista aqui usa uma frase de Gandhi que diz assim: não ocorra conosco o que Gandhi disse certa vez: no vosso Cristo eu creio, eu só não creio no vosso cristianismo. Perceba que o Gandhi, que é lá esqueci agora o continente, parece-me que da África, e o interessante é que ele disse que acreditava no Cristo da mensagem, mas ele não acreditava no cristianismo. Ou seja, na visão dele havia uma desassociação, vamos dizer, uma separação entre o Cristo que eles pregavam e o cristianismo que eles testemunhavam. Então nós precisamos tomar também cuidado para que a nossa doutrina ela não esteja apartada da nossa ética. Então vamos ter cuidado. Segunda marca da igreja missionária: obediência ao ID. Essa igreja de Antioquia, ela é exemplo até nesse quesito. Ela era obediente ao ID. Quando o Espírito Santo falou que separava ali Barnabé e Saulo para uma grande obra, eles obedeceram. Prontamente enviaram eles ao campo missionário. Ou seja, aqueles dois saíram de Antioquia, de uma igreja boa, abastada, de uma igreja crente, de uma igreja que, na verdade, ela amava o Senhor acima de tudo. Para ela não tinha um bem maior a não ser obedecer à voz de Deus. Era uma igreja que todo mundo queria congregar lá, que todo mundo se sentia bem, porque era um ambiente espiritual, era um ambiente onde Deus estava presente. Coisa que hoje é raridade você encontrar uma comunidade onde você se sinta bem espiritualmente, onde o ambiente contribua para isso. Mas essa igreja, ela era boa. E Paulo e também Barnabé, que ali estavam, eles foram enviados ao campo missionário por essa igreja. O terceiro aqui, vamos comentar a fala, oferece o melhor. Perceba que a oferta missionária dessa igreja foi o melhor que eles tinham. Quem era? Os dois missionários. Era o melhor pregador, Paulo, o melhor ensinador e, vamos dizer, alguém que era piedoso de corpo, alma e coração, que era Barnabé, foi enviado para o campo missionário. Era o melhor da igreja de Antioquia. Para concluir aqui, eu quero apenas ler aqui a nossa aplicação pessoal que diz: nossa cidade conhece nossa igreja? É uma pergunta. Segundo, e nos considera verdadeiramente cristãos? Vamos aqui para mais uma. Que tipo de influência e impacto e testemunho da igreja tem causado em nossa cidade? Essas são perguntas que nós necessariamente precisamos fazer para nós mesmos e respondê-las, ou
vamos, enquadrar essa mensagem no nosso convívio do cotidiano. E, com certeza, respondendo, tendo uma resposta para elas, com certeza a gente vai saber se está progredindo, está sendo relevante ou não. Então, que Deus abençoe. Fique com a gente aí e sempre compartilhando esses vídeos e, com certeza, você estará ajudando esse canal a chegar mais longe. A paz do Senhor.